Continuando aqui o Temperos de Cinema pelo Mundo, a gente está viajando pela França, eu e as minhas amigas, minhas convidadas, a Natália, a Amanda e a Sueli. E hoje a gente vai comentar o filme Um Bom Ano. Um Bom Ano é um filme, eu gosto muito dele, acho muito gostoso de assistir. Não acho um dos melhores que eu vi, mas eu acho um filme gostoso de assistir. Ele conta a história de um rapaz que ele, na infância, ele morava na França com o tio dele, ele conhecia vinho, morava numa vinícola ali. Depois ele vai para Londres, onde ele se torna um executivo do mercado financeiro, um homem de negócios, e depois ele fica sabendo que o tio dele morreu e ele tem que voltar para lá, para esse lugar, porque ele é praticamente o único herdeiro. E a intenção dele é chegar lá e vender a vinícola tal, né? E voltar para a vida dele. Só que chegando lá, ele começa a ver as coisas um pouco diferente. E ele chega até a voltar, mas depois ele volta para lá e a vida dele muda. Natália, esse filme me chamou a atenção antes de eu ir assistir, porque eu queria saber o que era o Ridley Scott dirigindo uma comédia romântica. Porque o Ridley Scott, a gente conhece ele de filmes de ação. Sim, né? épicos, né? E então eu falei, não, o que é o Ridley Scott dirigindo uma comédia romântica com o Russell Crowe? Eu quero a sua opinião sobre isso. Olha, eu acho que já é... Só a sua pergunta já prova que, pra mim, pelo menos, é um filme que não deu certo, assim. O Ridley Scott talvez não produziu mais nenhuma comédia romântica e ficou só nessa mesmo porque não funcionou. Particularmente, eu não gosto do filme. O Russell Crowe não é um ator carismático pra comédia romântica, na minha opinião. Ele tem certa dificuldade de acessar esse personagem. E o Ridley Scott não é um diretor que sabe conduzir esse filme. Então, eu me incomodo muito com o filme, com o desenrolar da história. Eu acho uma história muito previsível. Você já sabe que vai ser uma jornada de superação desde o momento que o filme inicia, né? Que você vai acompanhar a infância dele, que é muito bonita, ele se dava muito bem com esse tio, tinha ali um conhecimento de vinhos por conta do tio e tudo mais nesse lugar paradisíaco que é a casa deles. E depois ele se torna uma pessoa muito... Ele perde a humanidade de alguma forma. Sim, por conta do mercado financeiro, né? Fica assim... grosseiro com as pessoas, bem desumano mesmo. E você já sabe que ele vai passar por uma transformação a partir do momento que ele recebe a notícia que o tio falece, enfim. Eu acho muito previsível, acho muito complicado de alguns pontos de vista, assim, na representação feminina, me incomoda demais, assim, eu acho que tipo de filme que traz musas da forma como ele traz já ficaram para trás, já não, acho que mesmo na época que ele foi feito já não cabia mais. Então, eu reconheço que ele é visualmente muito bonito, porque não tem como você não se encantar com aquele lugar. Mas ele fica ali no meio termo, fica tudo muito esquisito, muito até constrangedor essa união aí de Russell Crowe e Ridley Scott numa comédia romântica não rolou não pra mim. Eu gostei do filme, porque a região é muito bonita, a gente tá falando de viajar, né, a região da Provence, que é muito bonita. Os atores são bons, embora eles não estejam, os personagens não são. Sim. Né? Mas os atores são muito bons, né? E eu adoro vinho, então tem Exato. Esse lado também, né? Eu adoro vinho, mas realmente ele não é um filme que marca, né? Para você. Mas assim, Sueli, fala um pouco dessa região aí da Provence. Então, na parte de professora de língua, não tem muito o que falar, porque o filme está em inglês, né? Sim, isso, Mas eu posso falar como que viajei para lá, é a língua, né, regional, né, como no Brasil. Então, lá tem uma língua regional, que é a provençal. Né? Legal. Lá tem uma língua. Então, você sai de São Paulo, vamos dar um exemplo rapidão. Você sai de São Paulo, vai no Rio, tem um linguajar, e às vezes até vocábulo diferente. Sim, você vai no Belém do Pará, é Brasil. Sim. São nossos irmãozinhos. Sim. E tem uns vocábulos lá que você perde tradução. O que é isso? Né? Então, isso chama regionalismo. Então, o francês lá em Paris não vai ser esse francês provençal. Você entende? Lógico. Sim, não é lógico que sim. Nós estamos não. dentro da França e tal. Mas, né, o bichinho e tal, já mudou o linguajar, mudou o vocábulo, sotaque. Por que o sotaque?
provençal. Sim, Né, que legal. da Provence. E eu gostei do filme, de novo falando, pela região. A viagem pela Provence, que, para mim, é uma das regiões, é a primeira, é a que eu mais gosto. Né? É a Provence. Os terroirs de lavanda, né? A colheita da lavanda, que é um show, espetáculo à parte, o terroir próprio de vinhos, para quem gosta de vinho, típico de vinhos rosé, que eu fiquei surpresa, porque eu estou esperando o rosé, e o rosé da Provence tem cor de salmão. É um rosé indo para a cor salmão, é um intermediário. E ele é mais intenso. Exatamente. Maravilhoso. Comida gostosa, comida mediterrânea, né? Muita berinjela, abobrinha, em sopas, abobrinhas recheadas, faci, né? Faci recheada, faci recheadinha. E vinho para todo lado, branco, rosé, que tem vários tons de rosé. E vários... O Pinot Noir também. Nossa, maravilhoso, né? Então, é a região que eu sou apaixonada. E Marseille, né? O velho Porto, La Livieport, que é fantástico, com museus gratuitos e comidas maravilhosas. O Aix-en-Provence, eu acho que apareceu aí no filme. Apareceu em algumas cidades pequenininhas, que tem 1.000, 2.000, 1.800 habitantes. Imagina, você mora num lugar que 2.000 habitantes. Todo mundo se conhece. Que é Cocoron, né? Que aparece lá Cocoron, que é Cucuron, porque é aquele do biquinho, né? O Gorda, né? Que tem uma montanha, você vem tudo aquele vale com terroir de vinícola. Então, eu falei, opa, já vou por aqui. Cidadelas, né? 2.000 habitantes, o Garda, o Cocoron e aquele parfum provençal. Né? Na língua, não, só isso, né? Regionalismo. Sim. Amanda, você que... Eu sei que a sua praia é mais o doce, né? Mas... E você conhece sobre as ervas de Provence? Conheço porque minha mãe usa muito na cozinha. Ela faz muita receita, ela gosta muito. Mas, além disso, assim, de que consumir... Acho que esse perfume aí além de consumir, não tenho muito conhecimento, assim. Mas eu fiquei com muita vontade de ir, principalmente por conta da cena que a moça é quase atropelada por ele, né? Naquele momento que ela tá andando de bicicleta ali, eu fiquei com muita vontade de ser eu andando de bicicleta por aquelas estradinhas. A região ali é muito bonita. Eu não conheço, mas ela parece muito bonita. Uma coisa que pesquisando, né, sobre essa região, que eu já sabia que a França, ela tem e aí por conta dos cursos que eu já fiz mesmo, ela tem uma cultura muito de fruta confit. Tem, inclusive, vários cursos de confeitaria que tem módulo de confiserie, que é exatamente isso, fazer as frutas de confit, né? E aí, pesquisando sobre isso, eu descobri que a região de Provence, ela é uma das principais de produção de fruta confit. Então, isso eu achei muito legal, porque apesar de saber ali um pouco de confiserie e tudo mais, eu não sabia que essa região também era conhecida por isso, que é uma coisa que ela é conhecida por conta dos vinhos, por conta da lavanda, né? Das ervas, né? Exatamente, mas ela não é conhecida, assim, popularmente por isso. E a gente acaba consumindo as frutas confit no nosso dia a dia, até que aqui no Brasil, e a gente nem sabe o que chama fruta confit, isso que a gente consome, e muito menos que lá é referência disso. Da gastronomia, eu comi um doce lá, eu que sou ligada ao meio ambiente, né? Conservação do meio ambiente. Um doce que é feito de melão confit, né? Tudo cristalizadinho e tal, e todo cheio de raspa de amêndoa, no formato de uma folha. Então, você está comendo uma folha seca, sabe? É um doce, que agora eu não lembro o nome, tá? Então, eu estou descrevendo esse, que eu esqueci o nome, tá, gente? Mas é um doce diferente, saboroso, para vocês já aprender, porque dá para fazer no Brasil, nós temos esse material. E é uma coisa que você não encontra aqui, um melão confit, você não encontra aqui. E é todo laminado, né? Tudo em lâminas
de amêndoas. E você pega aquela, além de ser bonita a apresentação, né? Aquela folhinha. Que a gente come com os olhos primeiro, né? Isso, porque a França tem muito disso, de comer com os olhos. Depois, com aroma, com parfum. Então, você olhou, parfum, já todos... Você fica salivando. As glândulas degustativas todas citadas, né? Eu encantei com esse doce. Nossa, eu vou pesquisar, porque eu nunca ouvi falar. E doce de melão é uma coisa, assim, alguma sobremesa de melão não é comum. Eu não sei se eu já comi sobremesa de melão. Só que o melão não é esse molhadinho que a gente come aqui no tropical, né? Nosso país tropical, muito fruta. Sim. Sim, a gente gosta dessa... Com água, né? Sim. Refrescar. Fora do Brasil, na verdade, o melão, ele tem muitas espécies, né? E aí cada espécie tem nem sei se é espécie, tipo, tem uma textura diferente, não é igual a gente tá acostumado aqui, bem, com bastante sumo, né? Às vezes não com tanto sabor. Eles são mais tenros, assim. Então aí eu acho que, eu imagino, né? Que seja com alguma desse tipo, que ele é mais tenro, porque eu acho que o nosso melão comum aqui, o amarelo, acho que nem dá pra fazer fruta confit, acho que ele desmancha. Ele não é como você disse, como ele é muito úmido, né? Ele tem muita água, ele dispersa o sabor. Eu não acho assim, melão não é uma fruta pra mim muito saborosa. Então talvez dessa forma ele concentre mais ali e seja mais aproveitável. A fruta confit ela é exatamente isso, né? Você preparar ela ali de um jeito que ela perde a água dela, ou ela é, enfim, cristalizada, né? De um jeito que ela realmente fique com um sabor muito mais intenso. E isso é muito gostoso. A minha mãe fazia doce confit, que é o cristalizado, de mamão. Não é um mamão molhadinho, é um mamão verde. Provavelmente, eu não aprofundei, que não era a minha área da gastronomia, provavelmente eles vão pegar um melão em um ponto dele. Como a minha mãe, eu deixava tudo mais verde. Fazia os quadradinhos. E todo mundo achava aquilo fantástico. Isso, mamão verde. Sabe uma coisa que eu estou achando interessante, Natália? A gente aqui falou do filme e a gente meio que está falando de comida, de gastronomia, de leva tudo. pra mãe. E todas as vezes que eu já conversei com pessoas que gostam desse filme, que a gente já falou desse filme, é sempre assim, sempre focado no vinho. Eles têm lá um cozido de javali, que é famoso, que ela faz lá naquele jantar, né? Então, sempre vai por esse lado. Então, ele é um filme que ficou marcado por isso, eu acho, pela região, pela gastronomia e pelo vinho. Né? No fim das contas, ele é um bom vivan, né? Ele é uma pessoa que vai aproveitar isso ali. Então, quem não quer ter só ele não queria, né? Realmente viver esse tipo de vida, que é aproveitar vinho. Você tem vinho dentro da sua casa, você produz isso. Quem que não quer, né? Ter à disposição uma região maravilhosa, vinhos maravilhosos e uma comida boa. Não tem como. Exatamente. Então, a gente acaba se pegando esse lado do filme. Né? E você, Amanda, entre as frutas, o que você vai sugerir pra gente de receita e doce desse filme? Aí também vou me arriscar aqui de novo no francês. Ele é um bolo de fruta confit, não vou saber falar o francês certinho, mas ele é comum em muitos países, ele é um bolo um pouco mais denso, né? Então ele não é tão fofinho quanto um bolo comum que a gente está acostumado, mas ele também não é denso como um pão. Então ele fica ali no meio do caminho. Aqui no Brasil eu conheço como bolo de reis, que é aquele bolo que a gente come. Eu comia isso no Natal e lá também ele é um bolo mais de inverno. Então eles colocam bastante dessas frutas confit no meio e aí você pode variar com o que você quiser. E geralmente eles deixam essa fruta hidratando antes de colocar no bolo. Geralmente é hidratando no rum, mas aí a gente pode levar para o caminho dos vinhos e deixar hidratando com qualquer coisa, né? Então a gente pode hidratar com um prosecco, com um espumante, com um vinho rosé, com um vinho branco. Minha sugestão não hidratar com um vinho tinto, porque daí o bolo não vai ficar muito bonito, assim, esteticamente. Então, com uma bebida mais clara. Mas lá eles hidratam com o rum para trazer de volta a vida dessa fruta, né? Mas ainda assim com um sabor bem intenso. E aí dá pra gente colocar amêndoas, nozes, enfim, o que a nossa
criatividade levar, e aí, por fim, colocar um açuquinha de confeiteiro, assim, para deixar bem, bem bonito, bem convidativo. Olha, lembrando que você não precisa anotar nada, porque toda essa receita completa vai estar no blog do Temperos e no YouTube para você poder se arriscar e fazer esse bolo. Né? Você ia falar alguma coisa? O rum também, eles usam patis, aquele licor. Eu não conheço. Eles usam muito também, né? Algumas receitas eles usam. Bem comum, Para hidratar alguma Isso, coisa também. Porque ele é marcante e saboroso. Você dá uma olhadinha, você vai ver que bacana. Isso que é gostoso do cinema. A gente viaja, a gente aprende sobre a cultura, a gente aprende sobre a gastronomia, né, Natália? Exatamente, eu adoro. Obrigada a você que está aí acompanhando a gente. Siga as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal. Obrigada, Natália, pela sua contribuição de sempre. Passa a sua rede aí para quem quiser. Eu que agradeço a todos vocês. É Natália Bocaneira no Instagram, no Blue Sky e no X. E eu escrevo para o Coletivo Crítico, www.coletivocritico.com e também @Coletivo Crítico nas redes. Amanda, obrigada pelas suas receitas deliciosas, pelo agradeço, seu conhecimento de gastronomia, e passa aí seu contato. No Instagram é @Roma_confeitaria, e para quem for de Jundiaí fica o meu convite de conhecer a minha confeitaria e café. Fica próximo da Rua do Retiro. Sueli, passa aí o seu contato para quem quiser aprender mais sobre a França, que você tem muita coisa para ensinar. Nas redes sociais, é Bila Cardoso com H no Face, Bila Cardoso com H no Insta. Obrigada mais uma vez e até a próxima semana.